Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos dar início a esse culto nesta noite com a leitura do Salmo 15, um salmo de Davi que fala sobre o perfil daqueles que herdarão a vida eterna. Salmo 15, amém? Vamos lá. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém? Vamos orar nesse momento, entregando esse culto ao nosso Deus. Deus, nós entramos em Tua presença nesse momento para Te agradecer, Senhor, por esse culto que está sendo realizado. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de nos reunirmos nesse momento para adorarmos o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor estenda a Tua mão sobre as nossas vidas e abençoe esse culto que está sendo realizado agora, essa semana que está se iniciando, que o Senhor também, Senhor, fale aos nossos corações através dos louvores que serão entoados, através da Tua palavra. Ó Senhor, esteja conosco nessa noite, nessa semana, em toda a nossa vida, Pai. É no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Eu passo agora a palavra para a equipe de louvor que estará entoando louvores ao nosso Deus. Amém? Graça e paz, amada igreja. Que o Senhor seja louvado em todo o tempo. Amém? Vamos começar o nosso momento de louvor com a música Deus é Deus. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se fizer, Ele é Deus, se não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se curar deu fogo. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Seja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Seja o que houver, sempre será Deus.
Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. se a doença vier. Ele é Deus, se curar deu fogo. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Este momento que estamos passando é como eu estou falando, estamos passando, vai passar. E Deus está no controle de tudo. Nós estamos nos braços do Pai. Devemos confiar nisso. Contaremos este momento em teus braços. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recai-me em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor,
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Glória a Deus. Para finalizar esse momento de louvor, cantaremos Cantai ao Senhor, Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor seja louvado em todo o tempo. Passa a palavra para o pastor Arnaldo. Amém? Irmãos, a graça e a paz aos de perto e aos de longe também. Queridos, hoje é o primeiro dia, né, do nosso culto presencial, depois do decreto, e é um prazer ver os irmãos que estão presentes. Deus possa estar nos abençoando também, dizer aos que não estão que estou com saudade. Tem boa parte que não poderão estar até a liberação, porque é de alto risco, e outros que não puderam vir por algum motivo, mas que Deus possa estar nos abençoando e que no próximo domingo os queridos possam estar conosco. Aqui ainda tem bastante espaço, tá, queridos? Você pode vir que
Vamos louvar o Senhor juntos. E eu quero compartilhar um texto com os irmãos nessa noite. Nós estamos trabalhando as cartas do Apocalipse, as 7 cartas que Jesus escreveu e ordenou que João enviasse às 7 igrejas da Ásia Menor. E hoje nós vamos trabalhar a terceira igreja, a igreja de Pérgamo. E eu convido os irmãos de perto e de longe que abram. Sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, é segundo aquele que o recebeu. Senhor, nós agradecemos pelos irmãos assistindo. O Senhor nos abençoe. Todos nós estamos aqui e os demais possamos ser edificados, grandemente abençoados por meio da tua palavra. Conosco, em nome de Jesus. Então, queridos, as 7 igrejas da Ásia Menor são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. Nós vamos falar exatamente sobre Pérgamo. Vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo, ela é bem parecida com as anteriores. Elas são parecidas porque elas estão sob o Império Romano. Então, ali recebendo a cultura do Império, né, todas subjugadas, não é, a tudo que vem do Império. Então, o que estava acontecendo? As igrejas estavam sendo perseguidas, as igrejas nessas cidades. Perseguidas, havia muito paganismo, muita imoralidade, perseguição e tantas coisas. Resumindo, tudo que desagrada a Deus. Cultura, junto com a política romana, a cultura, juntou tudo para a imoralidade, para o paganismo, para a perseguição de tudo que promove o nome de Deus. Mas essa cidade tem algumas peculiaridades. Qual seja? Essa cidade, ela tem um centro religioso. Nós sabemos que todas essas 7 cidades da Ásia Menor, elas têm muito paganismo, templos idolátricos a vários deuses, mas essa cidade de Pérgamo, ela tinha uma agrópole, uma montanha, onde tinham vários templos, uma concentração de templos a vários deuses. Nessa cidade de Pérgamo foi construído o primeiro templo de adoração ao imperador. Era ali também que estava o templo de Esculápio. Esculápio era o deus da cura, o deus serpente. Muitas pessoas iam até Pérgamo para ser curado por esse deus serpente. Serpente, lembrando, né, que é Satanás. Então, inclusive, esse símbolo da serpente, esse símbolo é o símbolo da medicina. Esse símbolo que o médico traz no jaleco da serpente originou exatamente nesse Deus da cura, Esculápio.
Ali também tinha um templo ao deus Zeus. O deus Zeus era o deus salvador, que ocupava o lugar de Cristo. Ali estava o templo também da deusa romana. Eram muitos templos e muitos outros deuses. O que fez Jesus a dizer: aí onde vocês estão, igreja de Pérgamo, está o trono de Satanás. Ali em Pérgamo também era um centro político e cultural. Muitas coisas de Roma, na questão política, eram resolvidas ali. E ali era um centro cultural, era o maior centro cultural de Roma, porque ali estava a maior biblioteca, exceto a de Alexandria, né, que era a maior do mundo, ela era a segunda. Então dali emanava a cultura, juntava a política com a cultura e emanava aquilo que desagradava muito a Deus. Outra coisa interessante, veja esse nome Pérgamo. O pergaminho vem de Pérgamo, porque até aí ele só usava o papiro, que tem origem no Egito, e ele é bem mais frágil, porque ele é construído de vegetal, mas o pergaminho é de couro, e ele surgiu exatamente em Pérgamo, por isso pergaminho. É um material muito resistente, durável, porque era de pele de animais. Então era um lugar onde tinham vários deuses, a cultura, a política, era um centro ali de cultura e de política que emanava, que proclamava o Império Romano. A igreja que estava ali era uma igreja fiel, uma igreja média, de porte médio, e era uma igreja fiel ao ponto de morrer por causa do Mestre. O Senhor diz: você não negou a minha fé e nem o meu nome. Mas essa igreja era especialista em peculiaridades. Porque, veja bem, ela era uma igreja fiel, mas ela tolerava a doutrina dos seguidores de Balaão e dos nicolaítas. Porque dentro da igreja havia pessoas promulgando um falso evangelho, um evangelho que não tinha consistência, que é exatamente voltado para os seguidores de Balaão e os nicolaítas, que nós vamos ver posteriormente. Então, é uma igreja que despertou a ojeriza de Jesus. Primeiro, ele elogia: você é fiel, mas você tolera os seguidores de Balaão e dos nicolaítas. Então, querido, Cristo faz um diagnóstico da igreja e revela os seus sintomas. E baseado nessa pequena narrativa, vejamos o que podemos aprender com a igreja que estava na cidade de Pérgamo, então. Primeiro, Jesus se apresenta a essa igreja como aquele que tem a espada de 2 gumes. No verso 12 ele diz assim: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que é a espada afiada de 2 gumes? Que sai da boca de... Quando Jesus apareceu para João, no início, no capítulo 1, diz que da boca dele saiu uma afiada espada de 2 cortes. A espada, obviamente, é a palavra de Jesus. É a Bíblia que é a espada. Lá em Efésios 6,17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por que a Bíblia é chamada de espada? Ela é chamada de espada porque ela é uma arma de defesa e de ataque. Com ela você se defende das ciladas do diabo, das armadilhas do mundo, das seduções, das tentações, porque seria desferindo golpe ou se defendendo com uma ferramenta física, não. Você se defende lendo, absorvendo, vivendo a palavra. Ela é uma arma de defesa, mas também uma arma de ataque, porque com ela, com a fé, você põe Satanás para correr. Você proclama a verdade ao mundo. E a palavra de Deus diz que no lugar que há luz, as trevas têm que sair. Você ataca as trevas, você ataca Satanás com a palavra. Então é por isso, você se defende, se protege com ela. Contra os ataques, contra os dardos inflamados do diabo, contra as tentações que vai contra você. Mas você ataca também. Tanto é, queridos, que se você quer ser sábio nesta vida, então leia a palavra, absorva a palavra. Ela dá sabedoria aos simples.
ela dá sabedoria. O meu irmão caçula, uma vez eu lembro, ele era novo ainda, disse: você quer ser sábio, meu irmão? Então você começa a estudar a palavra de Deus. E ele começou a estudar a palavra de Deus. Hoje ele é uma bênção, né? Tem uma esposa abençoada, tem uma família, 2 filhos abençoados, e Deus o abençoa. Ele segue sempre, está sempre se orientando pela palavra. Então, queridos, quer ser sábio? A palavra corrige, ensina. Então, leia a palavra de Deus. Você quer alimentar a mente e o espírito? Então, leia a palavra, absorva a palavra, ao invés de ficar com a mente vazia, cheia de coisas que não deve, cheio de depressão, de tristeza. Encha a sua mente, a sua cabeça com a palavra de Deus. Alimente-se da palavra de Deus. Você quer direção segura? Então, absorva, gaste tempo lendo a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Mas, queridos, Jesus ameaça pelejar com a igreja com a espada da sua boca. No versículo 16 ele diz isso: portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ele ia pelejar com aquela igreja exatamente porque ela estava sendo tolerante. E ele não ia desferir golpe. Mais uma vez eu digo, a palavra de Deus, queridos, ela julga e condena. É ela que julga, ou seja, a pessoa nós falamos isso de manhã, a pessoa se autocondena, porque ela não aceita a palavra. Então é com a palavra que o Senhor ia expulsar aqueles falsos dali, e também disciplinar a igreja dele com a própria palavra, caso eles não se arrependessem e não fizessem como a igreja de Éfeso. Eu não sei se vocês lembram, mas na igreja de Éfeso também tinha esses seguidores de Balaão e os nicolaítas, mas diz que a igreja de Éfeso odiava eles e os expulsou de lá. Mas a igreja de Pérgamo era fiel ao Senhor, mas tolerava, deixava que eles estivesse ali atuando. Então o Senhor fica nervoso, por isso que ele se apresenta com a espada na mão, e ele diz: eu vou pelejar contra vocês com a minha espada. Então a espada é pesada, embora não seja física, seja a palavra do Senhor, mas ai daquele que vai contra a palavra do Senhor. Então ele diz: eu vou pelejar com vocês. Mas Cristo, queridos, ainda diz que a igreja em Pérgamo habita onde está o trono de Satanás. Conheço o lugar em que habitas, verso 13, onde está o trono de Satanás. Nós já dissemos que lá estava aquele panteão de deuses, né? Aquela concentração de templos malignos, mas não era só isso. E dissemos também que ali havia um centro cultural, né? E um centro político de Roma, de onde emanava, juntou-se a política e a cultura para formar um sistema perverso, um sistema maligno. E talvez alguém aqui ou em casa já não tem jeito de não assimilar, não é, com a nossa situação. Eu não quero falar em política, não quero defender ninguém aqui, nem A nem B, mas fica claro no Brasil que há bastante tempo uniu-se a cultura e a política para criar um sistema perverso, um sistema que é totalmente contra tudo que vai de encontro à palavra de Deus, à verdade. Tudo que é ético, tudo que é bom, a cultura, juntamente com a política, formando um sistema forte, atua. Por exemplo, a legalização do aborto, a desintegração da família, aquela família tradicional, o pai é um homem e a mãe é uma mulher, como Deus criou Adão e Eva. Então, toda a cultura, e juntamente com a força política, com os poderes constituídos para desintegrar a família. É por isso que eu falo que é uma cultura, juntamente com a política, contra Deus. A intervenção do Estado na criação dos filhos, para que os pais não possam educar os filhos de acordo com a palavra de Deus, com a ética,
liberação das drogas, a ridicularização de Deus, nosso Senhor, indulgência ao criminoso, a impunidade, a corrupção. É todo um sistema impregnado. Era assim que estava na igreja, na cidade de Éfeso, e é assim que o povo de Deus estava vivendo naquela época. E ainda continuo falando com relação específica à cultura. A cultura no Brasil é uma inversão de valor. O que é imoral é que é moral. O que é perverso é que é decente. É o contrário. Se alguém prega, se alguém diz alguma coisa com relação ao bom senso, à verdade, à preservação da família, ele é ridicularizado, é ele que é o errado, ele não tem vez num grupo, num centro de ensino secular, ele tem que aceitar essa ditadura desse sistema perverso e vai pervertendo cada dia mais. Olha, as instituições de ensino, as faculdades, a maioria dos professores secularistas não creem no criacionismo, porque o criacionismo é parte da existência de Deus, né? A imprensa tendenciosa, a imprensa que é muito forte, uniu-se à cultura e ao Estado para promover todo tipo de imoralidade, todo tipo de coisa que desagrada a Deus, queridos. Pérgamo estava vivendo assim, o que levou Jesus a dizer: vocês estão vivendo aonde está o trono de Satanás. Porque só Satanás mesmo, só o trono é para emanar tanta coisa contrária à vontade de Deus. Eu volto a repetir, eu não quero falar sobre política, mas eu tenho orado, tenho estudado essa questão e tenho orado para a igreja ter consciência disso, para ela entender, porque muitos irmãos não percebem isso, não percebem que há mais de 20 anos esse sistema foi implantado e ele está a pleno vapor. E ele não aceita a história do Velho Testamento, sabe que esse profeta, ele induziu o povo de Israel a prostituir-se. Praticar a idolatria, praticar aos ídolos e comer aos ídolos. Os nicolaítas eram o seguinte: eles diziam: olha, o corpo é mau, o espírito é bom. Então, porque o problema da igreja, a dificuldade maior dela é que se ela não adorasse o imperador, eles seriam mortos.
E os nicolaítas diziam, não, o corpo, não tem problema quando vocês pecam com o corpo, faz qualquer coisa com o corpo, porque o corpo não atinge o espírito. Então vocês podem sacrificar aos ídolos, vocês podem praticar o que eles praticam, porque é o corpo, o físico que está fazendo. Isso não atinge o espírito. Então veja bem que isso aí é promovendo a sensualidade na igreja, e a idolatria, a imoralidade, tudo vinha desses dois grupos que estavam na igreja, e aquela igreja estava tolerando. Pérgamo era fiel como Esmirna, mas tolerava aquele desses falsos. Como disse o Hernandes Dias, ele disse o seguinte: como Satanás não logrou êxito contra a igreja, usando a perseguição, mudou a sua tática e usou a sedução. Ele usou a sedução, porque eles pregavam exatamente isso, falando, não, vocês podem praticar a idolatria, vocês podem a imoralidade, o sacrifício, não tem problema, porque isso é o corpo. Então ele tentou agora, implantando dentro da igreja, a sedução. E nós temos que ter cuidado com esse tipo de coisa, queridos. No Brasil há muita sedução. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós. A igreja precisa arrepender-se de sua tolerância com o erro. Aquela igreja precisava se arrepender de tolerar o erro. E nós precisamos também, nós temos tolerado o erro, caminhado com o erro nas nossas vidas, permitindo. Temos sido tolerantes. Não basta não fazer, tem que denunciar o pecado. Além de não tolerarmos, ou seja, além de não praticarmos, não ser tolerantes, nós temos que denunciar esse tipo de coisa, que o Senhor acusou aquela igreja, denunciou exatamente porque ela ficava quieta, ela ficava calada. O pecado da igreja de Pérgamo era a tolerância com o erro e o pecado. E o Senhor adverte aquela igreja que se ela não se arrepender, ele vai pelejar com ela com a sua espada, como eu já disse. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. E Jesus finaliza anunciando as recompensas para os fiéis. O Senhor disse, aquele que for fiel, que não tolerar esse tipo de coisa, que não praticar esse tipo de coisa, que combater esse tipo de coisa, ele receberá o maná escondido e a pedrinha branca. Antes, queridos, de falar sobre o maná escondido e a pedrinha branca, eu quero voltar com você nessa questão, nessa situação que nós vivemos. Você como servo de Deus, eu me refiro à questão que nós passamos no Brasil, esse sistema. O Senhor Jesus, ele não pelejou, a espada dele não era física, ele não agredia ninguém com palavras. Às vezes eu vejo alguns grupos na internet, eu não concordo com essa maneira de você agredir, de você partir para agressão verbal ou coisa desse tipo, não. O crente, ele precisa ver o que ele pode fazer. Também, com certeza, ele não deve ficar pacato, quieto. Ele tem que ter discernimento, ele tem que ter sabedoria para ver o que ele pode fazer, e ele tem de fazer. Como eu já disse, os profetas que representavam a igreja, inclusive, os profetas do Velho Testamento, eles não se acomodavam, eles denunciavam o pecado, mas com sabedoria, com prudência. Então, queridos, o que nós podemos fazer num país que caminha a passos largos para a perdição, quando tem o poder constituído sobre a cultura do país? O que o cristão pode fazer para contribuir com o povo, para ser canal de bênção, de libertação para o povo? Então o Senhor diz, aquele que for fiel, aquele que denunciar o pecado, que primeiro não praticar, não ser tolerante para consigo mesmo, e depois não ser tolerante para com a igreja, e depois não ser tolerante também para com a nação, de forma sábia, combatendo esse tipo de coisa, ele receberá o maná escondido. O maná que Jesus se refere aqui, sempre que fala em maná, ele está falando nele mesmo. Porque vocês sabem que o maná é aquele pão que desceu dos céus, que descia diariamente lá no deserto e alimentava o povo fisicamente.
E Jesus, numa pregação, o povo ele disse: olha, aquele pão que vocês comeram, que os seus pais comeram, eles voltaram a ter fome. Mas eu sou o pão, eu é que sou o pão. Aquilo me representava, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Ele diz: aquele que comer de me, alimentar-se de mim, ele nunca mais vai ter fome. Essa fome significa qualquer necessidade. Então Jesus, ele vai ter Jesus abundantemente, ou seja, ele não vai faltar nada para ele. Hoje nós temos o pão da vida, que é Jesus, mas ainda não está, a coisa não está consumada ainda. É o já e ainda não. Mas na vinda do Senhor, ele vai nos fartar e nós não vamos ter nenhuma necessidade, nenhuma ordem emocional, física, nós vamos ser plenamente fartos de alegria, fartos de paz e tudo mais. É isso que ele está dizendo. Eu vou dar para vocês um maná escondido. Vocês ainda não têm um maná, ele ainda está escondido. Vocês podem ter parte dele, mas vocês vão ter um maná, vocês vão ser completamente satisfeitos, corpo, alma e espírito. Vão ter paz eternamente. Isso porque vocês serão alimentados de mim. Jesus disse. E ele disse ainda: vocês vão receber a pedrinha branca. Na cultura dos romanos, a pedrinha, no júri, eles davam as pedrinhas pretas e brancas para os jurados. Então, quando eles iam absolver a pessoa, eles apresentavam a pedrinha branca. Ela representa a absolvição, salvação, né, libertação, perdão. E também para eles entrar naquelas festas públicas, também era como um ingresso, a pedrinha branca era um ingresso. E isso significa que nós temos livre acesso a essa pedrinha na festa da salvação, na festa da graça. Mas disse que nessa pedrinha tinha um nome, nosso novo nome. Como chamaremos, né? Como o Senhor vai nos chamar na nova Jerusalém que vamos morar? Então, queridos, essa é a recompensa para aqueles que não forem tolerantes com o pecado. E aí eu repito, a gente começa na gente mesmo, tolerância para com a gente mesmo, não tolerar o pecado, não tolerar a sensualidade, ser resistente e firme, e depois se estender. Aí eu tenho autoridade para não tolerar também. Nós não podemos concordar com a impunidade. Não podemos tolerar com essas coisas, com amor, com carinho. Está acontecendo da igreja, a coisa precisa ser tratada. Não pode deixar, nós não podemos tolerar. Deus não se agrada disso. Deus não gosta. Jesus não gostou, diz: vocês estão sendo tolerantes. É por isso que nossa igreja tem disciplina. E às vezes, porque a gente não prega sobre isso, aí quando disciplina alguém, aí as pessoas não aceitam. Não quer que aquela pessoa seja disciplinada. Mas é exatamente por falta de conhecimento. Deus não gosta, Deus não compartilha com essas coisas. Ele não tolera. Então, que possamos ser fiéis, queridos. Que possamos ser agentes de Deus nesse país que realmente parece que surgiu uma luz de esperança. E que o povo de Deus entenda isso, independentemente de política, de quem quer que seja. Isso é muito maior do que um político, do que um partido político. Isso, nós estamos falando de um sistema que jaz no maligno, que começou, a sua origem já é negando o próprio Deus. Não é com uma coisa que começou, os seus autores negando o próprio Deus, eu posso concordar com esse tipo de coisa e pode prestar. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Essa, então, é a terceira igreja, a igreja de Pérgamo. No próximo culto estaremos falando sobre a próxima igreja. Vamos colocar em pé nesse momento, nós que estamos aqui, queridos, e vamos orar, agradecendo a Deus e pedindo a bênção e a direção. Senhor, nós te agradecemos por este domingo aqui, Pai. Todos presentes aqui, os irmãos, cantamos, adoramos o Senhor, oramos, ministramos a Tua palavra. O Senhor nos concedeu aqui uma porção da Tua palavra. Obrigado por este culto. Os irmãos também, com certeza, nos seus lares, foram abençoados, foram edificados, porque estamos juntos numa só fé. E o Senhor continue nos abençoando, Pai. Agora que nós reabrimos
A igreja, pedimos a tua proteção, o teu livramento para todos que vierem aqui, que o Senhor possa nos abençoar, Pai. Que nada possa impedir de nós juntos louvarmos e adorarmos o teu santo nome. O Senhor nos abençoe e continue conosco, nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, podeis sentar. Os avisos não são muitos. Nós agora vamos continuar com os cultos presenciais. A escola dominical continuará às 9 horas e o culto às 6 horas, porque nós tentamos ministrar o culto ao vivo e não foi possível. Nós estamos aí pleiteando uma internet, né, mais forte, mas o que nós temos é via rádio e parece que por aqui ainda não tem, né, a fibra ótica aqui pertinho, e vamos, assim que nós conseguirmos, aí nós vamos colocar para a gente ministrar os cultos online. Até então temos que gravar, então temos que começar o culto mais cedo. A escola dominical vamos continuar às 9 horas, mas no domingo às 6 horas. E você pode vir aqui, você que não é de risco, para juntos adorarmos o Senhor. O gol dessa semana vai ser na casa da Esther. Não é, Esther? Ele vai ser na sua casa, tá? Nesse novo sistema que nós estamos tendo aí, usando o aplicativo, e nós estamos juntos, conversando, como se estivéssemos numa sala, tá certo? E durante a semana, queridos, a gente continua dando os avisos, falando das novidades aí no grupo, né? A gente tem um grupo que alcança todo mundo, a facilidade da tecnologia, e que o Senhor nos abençoe. Vamos colocar em pé mais uma vez, queridos, agora para a bênção final, tá certo? E assim, termina. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a consolação do Santo Espírito da promessa esteja com a igreja do Senhor aqui presente nos lares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meus queridos. Amém.